é fantástico ver este átrio da Câmara cheia daquilo que representa, se calhar mais do que tudo, a identidade da cidade do Porto, que são os comerciantes do Porto. Representam muito isso, representam a capacidade de aguentarem, nos momentos difíceis da cidade, os vossos negócios na cidade, no centro da cidade, mostraram essa resiliência, essa capacidade de fazer face ao infortúnio do ponto de vista da cidade, e as cidades são feitas de diferentes fases, e hoje também mostram, em muitos casos, a capacidade de se reinventarem, de regenerarem e mostrarem que tradição não significa parar no tempo. O Porto Tradição nasce porque o seu Presidente, antes do tempo, como muitas vezes acontece, lançou este desiderato à cidade, que foi criarmos um mecanismo de proteção daquilo que é a identidade do comércio tradicional na cidade, e o Porto, de facto, desde 2016, tem um grupo de trabalho no terreno, e também, evidentemente, queria saudar o grupo de trabalho e as pessoas do grupo de trabalho que fizeram este trabalho ao longo do tempo. Tem no terreno um grupo de trabalho que tem vindo a reconhecer um conjunto alargado de lojas. Portanto, nós hoje entregamos as placas a 62 no total, 61 estabelecimentos comerciais, uma entidade, mas já temos neste momento 75 estabelecimentos comerciais, 74 mais uma entidade reconhecidas, e na próxima semana iremos reconhecer mais um estabelecimento comercial. Portanto, a nossa aposta continua clara do ponto de vista de estarmos do vosso lado, mas também, evidentemente, que tudo isto é algo que é espúrio se vocês não continuarem a fazer aquilo que até agora mostraram, que é a capacidade de se reinventarem e de fazerem do comércio de rua um comércio que agrega valor e que nós todos hoje vemos a cidade cheia de pessoas que muitas vezes vêm à cidade hoje em dia para fazer comércio na cidade. A cidade, por razões diferentes, foi perdendo população, foi perdendo algum vício, foi perdendo alguma da sua resiliência, se assim quiserem. Depois construíram-se os centros comerciais, que foram sendo construídos à volta, à medida que foram construídas estradas à volta, e também as pessoas que viviam nesses sítios, que normalmente vinham ao Porto fazer compras, começaram a ter comércio de proximidade e, portanto, passaram-se anos difíceis. Felizmente a cidade vive hoje um tempo diferente, a cidade tem hoje uma nova população, para além, porque sabem muito bem, o comércio da cidade do Porto nunca viveu dos residentes da cidade do Porto, viveu dos residentes e de quem cá vinha. E agora são outros, são turistas, são pessoas que vêm de sítios mais distantes, de outras origens, mas que de alguma maneira voltaram a encher as ruas e encher a cidade. Só que esse crescimento da cidade ocorreu numa altura em que, por um lado, o comércio tradicional estava enfraquecido por um conjunto de anos em que as coisas não tinham corrido bem e, simultaneamente, esse aumento do fluxo na cidade correspondeu a uma sensação, por um lado, novas leis, por outro lado, aumentos de rendas, e então, numa conferência que houve ali embaixo, mesmo ali embaixo nas Cardosas, no Hotel Intercontinental, eu disse que se isto estava a chegar a um ponto que, se fosse necessário, nós teríamos que fazer algumas expropriações. E fiz esta proposta, até citei o Café Guarani, que hoje é protegido, mas que na altura estava debaixo de risco. E claro, houve logo, na altura, criou-se uma grande confusão. Houve quem achasse que era uma medida marxista, leninista, perigosa, mas não era apenas um aviso para que a cidade não pode viver sem as suas tradições, mas também sem as suas pessoas, sem os seus cantares, sem as suas atividades, e de facto o Porto é uma cidade de comércio e sempre foi. Foi seguramente sempre uma cidade de comércio. Nós nunca fomos verdadeiramente uma cidade que nos dessemos muito às descobertas, nós demos-nos muito ao comércio, aos mercadores, e os comerciantes têm a tradição dos mercadores. E por isso esta forma que nós encontramos, que naturalmente não vai resolver os problemas todos, nós sabemos bem que há muitas agruras, que as coisas são difíceis, nós não podemos nem queremos conduzir os vossos negócios e não vos podemos prometer a prosperidade, não é esse o papel da Câmara.